Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitor, eu sou estudante de Física aqui da Universidade Estadual de Maringá e também sou monitor aqui da Sala da Física no MUD, Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM. No dia de hoje, a gente vai estudar aqui um pouquinho esse experimento, que é a bobina de Tesla. Provavelmente vocês já devem ter visto ele na televisão, no YouTube ou em algum outro tipo de filme, porque ele causa um efeito bem bacana que geralmente a mídia cinematográfica aí gosta de abordar esse tipo de coisa. E o nome desse experimento, bobina de Tesla, assim como a gente pode perceber, foi desenvolvido por um cientista chamado Tesla, ou de forma mais específica, Nikola Tesla, que é um físico croata e viveu ali no final do século XIX até o começo do século XX. Um de seus objetivos, quando ele estudava física, era tentar criar uma forma de transmitir energia através do ar. Por quê? Durante a época que ele estava vivendo ali, os principais estudos que estavam sendo feitos eram relacionados à corrente elétrica e à sua distribuição. Como a gente consegue pegar a energia elétrica de um lugar e transmitir para o outro. Ou seja, como a gente consegue tirar a energia elétrica de uma usina, por exemplo, e fazer ela chegar até a casa de vocês. No caso de Tesla, ele estava tentando estudar uma forma de transmitir energia pelo ar e, com a utilização dessa bobina, ele acabou chegando nesse resultado que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, antes de qualquer coisa, vamos explicar qual que é a física do negócio aqui. Como a gente pode ver, essa bobina funciona através da associação de bobinas. Isso daqui é uma bobina, a gente tem um cano aqui de madeira enrolado com 6 voltas de fio, 6 voltas de um fio de cobre. O nome disso aqui a gente dá espira. E essa outra bobina aqui, que a gente chama de bobina secundária, eu vou até tirar aqui para vocês verem. Aqui, ó, a bobina secundária e a bobina primária não tem nenhum tipo de conexão, é somente ar que tem ali em volta delas. Tem essa parte de madeira aqui, mas a gente sabe que madeira não conduz corrente elétrica, então a ideia principal é que a gente consegue transmitir energia elétrica de uma bobina para outra sem a utilização de fios, através do conceito ali que vocês devem ter estudado de campo elétrico e campo magnético. A principal ideia da bobina é elevar a tensão elétrica que é aplicada. Então, a gente tem ali na tomada que está conectada na bobina 110, 127 volts aproximadamente. Conforme a gente tem o número de espiras entre as bobinas, por exemplo, de 6 espiras para uma bobina aqui de 30 mil, na casa de milhares de espiras, a gente também tem uma elevação dessa tensão, de forma que saindo de 6 para milhares, a gente vai sair de 110 volts para milhares de volts também. Existe uma forma de calcular essa tensão que já a gente vai fazer, mas qual que é a ideia principal? Aumentando a tensão dessa forma, a gente consegue causar um efeito muito bacana que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiramente, vou colocar a bobina secundária aqui. Vocês vão novamente observar que aqui, ó, não tem nada conectando as duas, é somente uma base de madeira. E quando eu ligar ela, vocês vão ver o efeito que isso vai dar. Aí, não sei se vocês conseguiram ver certinho aí da casa de vocês, mas quando eu liguei a bobina, que a corrente elétrica, a energia elétrica começou a fluir pelo circuito do nosso experimento, o que aconteceu foi pequenas descargas sendo disparadas aqui no ar, principalmente nos terminais da bobina. Então a gente tinha aqui umas descargas de 3 a 4 centímetros sendo disparadas ali. E essas descargas, a gente sabe que o ar, em condições normais, ele não conduz corrente elétrica, ou seja, a gente não vê um raio saindo da tomada, por exemplo. Isso acontece porque o ar é um isolante elétrico, um isolante. E isso daí acontece principalmente por causa do que a gente chama de barreira dielétrica do ar. Ou seja, para a corrente elétrica conseguir ser transmitida através do ar, ela tem que ser maior, a energia elétrica, né, tem que ser maior do que a barreira dielétrica. Então a gente tem a ideia mais ou menos como se isso daí fosse um muro. Imagina que tem um muro lá a uma certa altura e você quer pular esse muro. Para você pular, você precisa ter uma certa força, uma certa energia. Aí você consegue atravessar o muro e continuar andando. No caso do ar, esse muro, o papel desse muro é dado pela barreira dielétrica. E a energia que vai ser dada para a corrente, para que ela consiga fluir através do ar, é mais ou menos relacionada à tensão. Então, quanto maior a tensão elétrica, maior é a energia que você vai ter e você vai conseguir pular esse muro. No caso do ar, de forma específica,
a gente tem uma classificação ali de que a barreira dielétrica dele tem 30.000 volts por centímetro. 30.000 volts por centímetro, se a gente viu aqui um raio de aproximadamente 3 centímetros, indica que a tensão elétrica aplicada nos terminais da bobina foi de aproximadamente 90.000 volts. 90.000, 95, 85, um pouco mais, um pouco menos, mas é nessa média aí. Então a gente consegue ver que realmente a bobina conseguiu ampliar a tensão elétrica de 110 para uma coisa na casa de milhares, de 90.000 volts. E é exatamente por isso que a gente consegue quebrar essa barreira dielétrica do ar e fazer a corrente elétrica fluir através dele. Então, a gente consegue perceber nesse caso que Tesla realmente conseguiu cumprir o seu papel de transmitir energia através do ar. E a gente consegue observar isso de uma forma muito mais prática quando a gente aproxima essa lâmpada dos terminais da bobina. Fiquem ligados aí. Aí. Se vocês conseguiram prestar atenção aqui, a partir do momento que eu liguei a bobina, a gente conseguia ver novamente os feixes, as descargas elétricas saindo dos terminais dela, e quando eu aproximei a lâmpada da bobina, a gente viu também um pequeno filetezinho de raio, conectando a bobina à lâmpada. Nesse momento, a lâmpada estava recebendo energia elétrica, estava recebendo a corrente elétrica e estava emitindo uma luz mais forte. Mas mesmo quando eu afastava a lâmpada da bobina e não tinha mais nenhum raio conectando as duas, a lâmpada ainda apresentava certa luminosidade. Isso está relacionado com o fato de a energia elétrica não estar presente somente aqui na região da bobina onde a gente vê o raio, mas ela se dispersa a uma certa distância no ar, de forma que, mesmo com uma certa distância, a lâmpada ainda acendia. Mas a gente conseguiu ver também que a uma distância máxima, uma distância limite, que vai ser mais ou menos por aqui, a lâmpada já apagava completamente. Então, o raio de funcionamento da bobina de Tesla, esse raio de funcionamento para a gente conseguir transmitir energia através do ar, é uma coisa limitada, não é uma coisa infinita. E isso daí está relacionado com o fato de por que a gente não usa isso para transmitir energia nos dias de hoje. Imagina lá, você está sem bateria no celular, você pega ele, levanta no céu e ele começa a carregar sozinho. Seria uma coisa deveras prática. Mas por que a gente não utiliza isso? Primeiro, se a gente prestar atenção aqui, para transmitir energia elétrica até essa região mais ou menos, 1 metro, 1,5 metros, a gente precisou de um aparato desse tamanho, que é razoavelmente grande. Para transmitir energia para uma cidade inteira, a gente precisaria construir uma coisa disso daqui muito maior. Então, o resultado, a gente acabaria gastando muito mais dinheiro para conseguir transmitir energia para a cidade inteira, sem dizer que também seria um pouco perigoso. Imagina um aparato desse daqui, uma bobina de Tesla do tamanho da catedral, disparando raios para todo lado. Isso daí, como a gente não tem controle da direção das descargas elétricas, a gente poderia acabar acertando uma pessoa, poderia acertar uma árvore, e isso daí causa danos, tanto à vida das pessoas quanto ao próprio meio ambiente. Então, isso daí, esses motivos, são as explicações de por que a gente não utiliza a bobina de Tesla para transmitir energia. A utilização de fios, que é o que a gente tem hoje, fios de cobre e tudo mais, acaba sendo mais eficiente e, às vezes, um pouco mais barato. De forma geral, essas são as explicações a respeito da bobina. Então, fazendo uma pequena revisão, a gente tem a associação de espiras, relacionando a elevação da tensão elétrica aplicada com o número de espiras, o número de voltas que cada bobina tem e, principalmente, isso daí acontece por causa da variação dos campos elétricos e magnéticos, que vocês provavelmente assistiram, viram as aulas aí na escola de vocês. E isso tudo aí está relacionado de forma que a gente consegue aplicar isso e criar um fenômeno como esse daqui. Esse basicamente é o experimento de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem mandar e-mail perguntando para a gente, que a gente vai tentar responder vocês. E fiquem ligados aí para os próximos experimentos do museu. Até mais!